Pergunta de prova. Direito tributário é uma disciplina jurídica. Ramo do direito público ou do direito privado? Direito público. É ramo do direito público, especialmente do direito constitucional ou do direito administrativo? Do direito administrativo. Qual foi o raciocínio que a doutrina fez para dizer que o tributário é um ramo do direito administrativo? Exatamente esse roteiro. O tributário, ele se especializa no tributo, que é uma modalidade de receita pública. A receita pública é um dos elementos estudados pelo direito financeiro, porque é um dos elementos da atividade financeira do Estado. E a atividade financeira do Estado é elemento integrante da administração pública, elemento propulsor da administração pública. A administração pública é essa que é objeto do direito administrativo. Então, vou montar a definição final do direito tributário. Anotando aí. O direito tributário é uma disciplina jurídica. Ramo do direito público. Que estuda e normatiza. Uma receita pública derivada relativa ao conceito de tributo. De novo, o direito tributário é uma disciplina jurídica, ramo do direito público, que estuda e normatiza uma receita pública derivada relativa ao conceito de tributo. Ponto. Então, a primeira parte do nosso curso é dedicada exatamente a esse link do tributário com o financeiro. Há um link. Na verdade, o tributário e o financeiro têm como elemento comum a receita pública. Porque o tributo é uma espécie de receita pública. Então é importante a gente não errar na provinha. Então, questões de prova vão perguntar para a gente, frisando pela última vez no meu curso, para você exemplificar o que é um preço público. Dizer qual a natureza jurídica do preço público. Receita pública originária. Qual a natureza jurídica de um tributo? Receita pública derivada. Você manipular a definição do direito tributário. Disciplina jurídica. Ramo do direito público. Cujo objeto é uma receita pública derivada relacionada ao conceito de tributo. Objeto tributário não é receita pública. O objeto tributário é o tributo, que é uma das suas modalidades. Resta agora a gente definir o que é tributo. Então vamos lá. Perguntas aqui. Fazer só uma observação antes de você definir tributo comigo. Aqui, ó, eu falei da diferença da taxa e do preço público. Vem aqui comigo. Só para a gente não ter mais que falar disso depois, a gente ganha tempo, ó. Taxa versus preço público. Já dá para falar alguma coisa. Ambos são prestações. Ambos são receita pública.
taxa é receita pública, preço público. Só que a taxa é receita pública derivada. Modalidade tributo. Enquanto o preço público é uma receita pública originária. Pega lá, dá um som, vai te atender, tá? É exatamente o que eu queria falar aqui. A taxa é uma receita pública derivada, espécie de tributo. Preço público, receita pública originária. Já falamos disso. A taxa, ela remunera. Enquanto o preço público remunera serviço público não essencial. Já falamos que isso é problema da lei. Quem define se o serviço é ou não é essencial é a lei. Portanto, a taxa tem que ser criada em lei. Porque sendo tributo, ela é também o quê? Compulsória. Enquanto o preço público, ele é contratual e, portanto, ele é facultativo. Essa é a jurisprudência e a súmula do Supremo. Taxa é compulsória, instituída em lei, portanto, tributo. Remunera serviço essencial. Preço público é facultativo, natureza contratual, portanto, serviço público não é essencial. Ponto. Agora, algo interessante. Tem gente que diz, olha só, que preço público é sinônimo de tarifa. Alguns autores dizem, acho que não pega aqui, né? Que preço público é sinônimo de tarifa. Mas uma grande parte dos autores diz assim, o preço público, como ele remunera serviço não essencial, a gente está diante daqueles serviços que admitem delegação. Se esses serviços são delegáveis, se houver delegação, o preço público que vai remunerar o serviço delegado à entidade privada, delegação a ente privado, esse preço público passa a se chamar o quê? Tarifa. Para alguns autores, a tarifa seria uma modalidade de preço público. Para esses autores, a tarifa seria o preço público que é cobrado. A tarifa seria o preço público que é cobrado toda vez que ocorre delegação do serviço público à empresa privada, ao particular. Lá em direito administrativo a gente aprende. Serviço público não essencial é delegável. Sendo delegável, quem vai prestar o serviço? A entidade privada. E quando ela presta, quem cobra de você o preço público? Ela mesma. E aí ele recebe o nome de quê? Tarifa. Deixa eu deixar bem claro isso, porque isso vai ser útil para a minha prova. Aí o aluno fala assim, Lugon, estou com um livrinho aqui na mão. Dá um exemplo, professor Celso Bastos, Direito Financeiro. Ele não concorda com você, diz o aluno. Ele diz que tarifa e preço público são sinônimos. Eu sei, eu estou falando que tem autor que acha que é sinônimo. E tem autor que acha que a tarifa é espécie do gênero preço público. Isso vai ser útil? Vai ser útil para a gente. Saber que tem gente que pensa que é espécie. Sabe por quê? Porque tem questão em prova que eles colocam letra B, preço público, letra C, tarifa. Então tem que saber quem acha e por que é diferente. Só um comentáriozinho. A grande pergunta que cai em prova agora, que eu não queria mais depois falar sobre isso, é o tal do pedágio. E a pergunta é: pedágio é taxa ou pedágio é preço público? Bom,
Primeiro, eu vou responder sem compromisso com a prova. Depois eu respondo a prova. Antes de mais nada, Lugon, onde é que você tem pedágio? Onde é que você tem pedágio? Na Constituição. Eu vou colocar aqui no meio, sabe por quê? Porque não sei se o pessoal está enxergando lá em cima, sabe? Pedágio aqui para saber onde é que ele vai se localizar. Pedágio. Será que ele é uma taxa ou será que ele é um preço público? Bom, eu vou aprender no futuro um artigo, não é para ler hoje não, tá? Está lá na Constituição, o artigo 150, inciso 5, que diz assim: é vedado à União, Estado, DF, município, limitar o tráfico de pessoas ou bens por tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança do pedágio pelo uso de via conservada pelo poder público. Olha lá, ressalvada a cobrança do pedágio, por quê? Pelo uso de via conservada pelo poder público. Letra da Constituição. Pergunta de prova. Tudo bem, mas ele é uma taxa ou ele é um preço público? Resposta que a gente deveria ter a mais correta, mas não é do gabarito da prova ainda não. A resposta é, Lugon, não sei. Tem que dizer pra gente primeiro, se ele for criado em lei, ele vai ser o quê? Taxa. E se ele for contratual, vai ser o quê? Preço público. Então a melhor resposta seria essa. Só posso responder se o pedágio é taxa ou preço público se eu souber como ele foi criado. Essa é a resposta dos autores. Então o autor, como Sacha Calmon e os autores modernos, respondem, ó, pedágio, 2 pontos, depende da forma da sua Constituição. Se é legal, preço público não pode ser, tem que ser taxa. Se é contratual, taxa não pode ser, tem que ser preço público. Ponto e vírgula. No entanto, num passado remoto, antigamente, na pré-história da nossa Constituição, como é que o Brasil usualmente cobrava pedágio? Antigamente era usual a cobrança de pedágio mediante o quê? Mediante lei. Usual antigamente. Se antigamente ele era cobrado mais na forma de uma lei, então antigamente ele tinha mais natureza de taxa. Ah, Lugon, é por isso que eu estava lendo uma jurisprudência do Supremo, disse o aluno, onde o Supremo julgou assim, pedágio, correto. Aí o aluno não entendeu o acordo, mas no final diz assim, trata-se de uma taxa. É porque o Supremo julgou um caso antigo de um pedágio que tinha sido criado por lei. Então aquele pedágio foi uma taxa, aquele, mas não todo, nem todo. Só que de uns tempos para cá, usualmente o pedágio tem tido mais feição o quê? Contratual. E se tem tido mais feição contratual, hoje em dia é normal ele ser criado na forma de um preço público. Então vamos anotar a pergunta da prova, que é bem grosseira e objetiva, e a resposta. A pergunta é, anota. Pedágio é, 2 pontos. Só isso, cara. Não explica mais nada. Pedágio é, 2 pontos. Letra A. Taxa. Letra B. Preço público. Letra C. Daqui a pouco eu te conto. Espera um pouquinho, eu vou colocar a letra C já já. Marca primeiro letra A ou letra B. Taxa ou preço público? Espera aí. A resposta que eu vou dar hoje, Lugon, não daria para responder. Se eu quisesse responder direitinho, tinha que ter mais informação. Mas você vai responder, porque a prova não dá chance. É A ou B. Responde pela forma mais usual hoje em dia. Qual é o gabarito? Letra B. Gabarito, preço público. Mas isso é provinha objetiva, marcar a cruzinha. Isso não é prova discursiva. Prova objetiva. Tem que ter um gabarito. E a opção do examinador é preço público. Todo e qualquer concurso, o gabarito é preço público. Letra C, coloca. Tarifa. E agora me enrolei. Se tiver tarifa, Lugon, dá vontade de responder tarifa. Dá vontade, mas não vai responder. Por que dá vontade? Porque se via de regra é contratual, pior, via de regra tem delegação, é ou não é? Mas a resposta é pelo gênero e não pela espécie. Gabarito, letra B. Preço público. Uma coisa é eu saber como é que se identifica o pedágio. Uma coisa é eu saber a estrutura do direito. Outra coisa é eu saber responder provinha objetiva. Eu te expliquei tudo como é que funciona. E depois eu te falei assim, como é que cai em prova. A prova é grosseira, ela é abstrata, não explica muito, o gabarito objetivo é preço público. Quero virar fiscal, quero passar no concurso. Já sei o que é? Pronto. Gabarito, preço público.
Quando não se dá nenhuma informação, letra B, preço público. Tranquilo? Então a gente foi para o gabarito. Óbvio que isso aí não é muito bom, Lugon. Isso é um gabarito fraco porque não tem maiores explicações, mas é pela regra usual. Eu escutei falar, professor, que tinha uma outra diferença para saber se era taxa ou preço público. Vê se o senhor concorda, diz o aluno. O meu professor disse assim, quando eu tenho apenas uma via de acesso, é taxa. Quando o pedágio tem mais de uma via de acesso, é preço público ou tarifa. Essa forma de distinção, a doutrina moderna morre de rir, porque ela fala, isso é pré-histórico, está obsoleto. Antigamente, havia toda uma filosofia em volta disso. Os autores modernos dizem, pelo amor de Deus, se tem uma via de acesso ou mais de uma via de acesso, você vai se dirigir dessa forma aqui, ó. Interessa se ele é criado em lei ou se é contratual. Porque se ele tiver uma via de acesso só, olha o perigo. Se tiver uma via de acesso só, mas for contratual, gabarito, preço público. Não vai por aquela forma antiga de distinção não que vai dar zebra. Interessa é como ele foi instituído. Uma via de acesso, antigamente dizia taxa. Mais de uma via de acesso, antigamente dizia preço público. Isso não é a melhor técnica usada pelos autores modernos. Mas por que eu te contei isso? Porque nunca caiu, mas se caiu um dia, eu estou preparado para a guerra. Lugon, vem uma questão assim, para te derrubar. Pedágio quando existe uma única via de acesso, não falaram mais nada. Então, meu amigo, eu vou me dobrar aquela distinção antiga, que está obsoleta, mas é que vai cair. Se falar uma via de acesso só, ele quer a definição? Taxa. Ah, mais de uma via de acesso, não falou mais nada? Preço público. Mas fique sabendo que isso é obsoleto. O que realmente distingue a natureza do pedágio é a forma da sua instituição. Criado em lei, taxa. Contratual, preço público. PT, saudações. É isso que me interessa. Agora, provinha de concurso. Eu fiz a questão e anotei. Pedágio, 2 pontos. Ninguém explica nada. Gabarito. Preço público. Não vou esquecer da minha provinha. Esse é o gabarito. Então, Lugon, você veio aqui fazer o que com a gente? Ensinar tributário? Longe disso. Eu vim ensinar o tributário voltado para o concurso. E adaptar as questões que são mal feitas para você não ser pego de surpresa na prova. Lógico que você depois tem questão à disposição, questão do concurso. Mas, por enquanto, ao longo da teoria, quando eu vou explicar o instituto, se tiver uma questão mal feita, eu tenho que falar para você. Porque você já vai gravando qual é a forma da prova, como é que se pensa e como é que se responde em prova.